Quer saber mais sobre motores turbo, carro de arrancada, carro de circuito? Eu trouxe hoje um mecânico de Fórmula 1. Ele vai contar as coisas da Fórmula 1. Ele vai falar de bico injetor, da experiência. Ele vai contar toda a vida dele. Principalmente eu quero saber de preparação de motores. Eu tenho aqui um amigo muito especial que não... Antes a gente não era amigo, né? Hoje eu vejo que nós somos mais amigos do que não tem nem palavra, cara. Eu tô aqui com Cláudio Gasparini, para quem não conhece ou para quem conhece, Pancho. Cara, seja bem-vindo à minha casa. Hoje eu quero saber um monte de coisa que você vai ter que me contar. Cássio, obrigado pela oportunidade. Fala aí, pessoal. Tem muito assunto. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos um pouquinho aí, contar. Manda aí. Ó, não esqueça a nossa rede social Hora do Motor. Assistam no YouTube e nosso Instagram. Eu não vou te chamar de Cláudio Gasparini, eu vou te chamar de Pancho, porque pra mim é Pancho e morreu o assunto. Também acho. Por que Pancho? Brincadeira de criança. Toda a minha família nasceu na Itália. Meus pais, meus avós, minhas irmãs. E aí fui pra rua, um rapaz lá, moleque, ele é o Pancho. Aí o outro começa a dar risada. Pancho é mexicano. Ficou. Então é um italiano com um apelido mexicano. Então vamos lá atrás, cara. Tá, você nasceu, seu pai te pegou no colo. E me deu ferramentas na mão. Meu pai é aquele italiano nato, né? Tem a oficininha nos fundos, que mexia nos carburadores, nos carros na garagem. Eu ali tive a sorte, ele era um mecânico, um chefe de manutenção de uma indústria alemã. Isso foi muito importante na minha base, porque lá nos anos 70 ele me apresentou trava-rosca, o famoso Loctite, torquímetro. Ele falava de chip, ele usava uma frase que hoje está na moda, que as energias vão vir para ser somadas e não para, essa é melhor que essa. Ele falava, para cada situação tem uma determinada energia. Por exemplo, dentro das indústrias se usa gás na empilhadeira, porque é fácil trocar o bujão e tudo. Ele já tinha montado um carro a gás em 1974, uma Brasília, e ele fazia eu participar. Aquele italiano raiz que me chamava, me pegava, me cobrava. Vem aqui, pega lá, faz isso. Sabe quando não é moleque, né? Não tem muita paciência. E aí ele me mostrou tudo que eu sei. Cara, falava em dinamômetro, ele me dava furadeira para mim ficar furando. E essa foi a minha base, né? Tive sorte, muita sorte. Cara, você tem uma foto que você comenta da sua mãe. Minha mãe, olha, foi muito importante, porque minha mãe era chata, crica. Caso acho que me conheceu, tipo eu, cara. Era bem. Chato, Era crica, bem... mas depois de velho, a gente dá valor. Como assim? Arruma sua oficina, limpa suas coisas. Me ajuda a limpar aqui o quintal. Então eu, moleque, cara, eu lavava o quintal para minha mãe, morrendo de vergonha dos meus amigos. Mas eu vejo que isso é importante. E aí ela lavava o quintal com a água que saía da máquina. Em São Bernardo, nos anos 70, a água era gratuita. Então era uma mentalidade de quem passou pela guerra, sabe? Fruta podre, ela cortava o pedacinho e comia o resto. E meus pais tinham uma situação financeira bem legal. E isso hoje eu dou valor. Apaga a luz quando você sai. Então isso tudo forma. Então eu acho que nós somos formados por tudo aquilo que passamos pela vida. Não é um fato, uma escola, um amigo. Sim, os amigos, a escola, a educação. Então, meus pais foram muito importantes, minha mãe e meu pai. Eu vou pedir pro nosso amigo Danilo aqui da Top Produções. Tem uma foto, cara, que me mandaram, eu não sei quem foi. Eu gostaria de colocar essa foto aqui. Até eu vou falar assim, Pancho, você me mostrou umas coisas aí, só que eu vou ter que mostrar pro pessoal, né? Aí provavelmente deva ser logo do começo, quando a gente se conheceu. E, cara, eu não imaginava que, assim... É que quando nós somos bem mais jovens, né? Ainda mais corríamos na pista, corríamos em Interlagos, não tinha aquela... Não é que não tinha, dentro da pista ali é difícil você falar, o cara é meu amigo. Atrás do box ali tudo bem, né, cara? Ali começa a amizade, né?
Mas quando a gente tá correndo, é meio... Mas eu, infelizmente, naquela época, nem atrás do boxe. Eu era, sei lá, imaturo. Hoje, nessa parte, eu evoluí. Ainda bem, né? As pessoas evoluem. Hoje eu dou... Depois de velha, né? As pessoas dão mais valor. Eu sou um deles. Dou mais valor à amizade, a companheirismo, a ajudar. Naquela época, eu só pensava em vencer. Tipo assim. Eu vou dar uma pincelada em todo o nosso podcast aqui. Cara, você já foi preparador, piloto, hoje é um grande empresário, você com seu filho. Hoje você faz tudo isso daí, ainda tem tempo para ser presidente de clube, cara. Que negócio é esse aí? Comecei... Olha, preparador, caso, eu realmente não me considero. Eu tive bons resultados, né? Prova de arrancada, venci algumas, legal. Depois eu fui preparador de circuito. Puta, a gente teve uma passagem maravilhosa. Eu com o Lelo Motorsport, aliás, é um menino que se destaca, Sem né? dúvida, o Lelo tem uns bons resultados. O Lelo e o mesmo, Celso, a gente teve uma corrida espetacular em 98, pulando um pouquinho. Então, meio preparador, eu considero assim. Também meio piloto, porque tive resultado, venci corridas, né? Ganhei os 1.000 quilômetros de Brasília com o sobrinho do Nelson Piquet. A gente venceu o Nelson Piquet. Com eu, Lelo, Celso, essa equipe. Aí a gente foi no... O Piquet fez a pole, a gente largou em terceiro. Tem uma foto com o Nelsinho. O Nelsinho ficava no nosso box. Ele falava, vai, Pancho, ganha do meu pai. E a gente ganhou dele. Eu ganhei uma etapa do Paranaense de automobilismo, venci prova de arrancada, venci a primeira etapa do Brasileiro de Arrancada na Turbo A, que era mais, considero assim, preparador. Mas aí depois fui piloto, nesse nível aí, né? Por que eu falo nesse nível? Porque o nível do kart como piloto é um nível bem superior, né? Depois eu fui pai de piloto, preparador de motor de kart. Hoje eu tenho uma empresa de bico injetor bem sucedida, bem legal. Inclusive as suas máquinas, cara, é uma coisa bem diferenciada mesmo no mercado. São diferentes, foram todas é um negócio projetadas e construídas e montadas por nós, não é só eu, tá? A gente nunca faz nada sozinho, é minha equipe lá é uma molecada, todos jovens, né? A empresa chama K18 aí. Por que K18? Porque meu filho aqui no Brasil, o nome dele é com K, Eric com K, e ele corria com o número 18. Na Europa você não escolhe o número, mas no Brasil você escolhe. E na primeira corrida que ele foi fazer... Essa aqui, essa. Aqui a gente tem algumas próprias de outras franquias. Tudo esse daqui... Campinas, são espalhados, Isso aqui são as... São as filiais aí, né? né? Faltam algumas aqui. Agora tem a Moca, tem mais algumas aí, né? Eu fico na do Tatuapé, que é essa daqui. Meu filho fica nessa aqui ali perto. E aí algumas são nossas, outras são de franqueados, né? Todas as nossas máquinas foram montadas por nós. É um Tem uma conceito. foto, só uma foto da máquina? Põe só uma foto só pra gente, só. São várias máquinas que nós temos, tá? Não é só um modelo de máquina. Depois nós vamos colocar as outras só para dar uma... A gente tem um conceito diferente. Isso aí eu trabalhei com bico injetor de 99 a 2009. Abandonei tudo porque meu filho ganhou uma seletiva de kart. Eu fui com ele para a Europa. Nós vamos até falar dessa seletiva aí quando a gente voltou que o sonho acabou, ele teve um problema de saúde, o sonho acabou. Voltei, eu não queria mais mexer com nada de carro. Tanto é que ele mudou para o Canadá, a família ficou um desastre. E aí, quando ele mudou para o Canadá, ele falou, se você não mexer com nada de carro, eu não volto mais. Eu vou ser entregador de pizza. Aí a gente já está pulando. Isso foi em 2014. E aí eu resolvi ir para a Europa fazer uma pesquisa sobre bico injetor, como eu já tinha trabalhado com isso anos antes, né, de 99 a 2009. Falei, quero voltar a trabalhar com bico injetor, mas quero focar mais em injeção direta, pressão alta. E aí eu fui para a Europa, né, em 2014 e não tinha máquina de pressão alta. Diesel, sim. Diesel tem cada cara da NASA pelo mundo, máquinas sensacionais, laboratórios gigantes. Então, toda vez que eu falo isso, eu preciso deixar bem claro. Se for tratando de diesel, tem é muito difundido pelo mundo, principalmente na Itália, que é o berço do diesel, né?
A Itália, essa não sabe, a Itália é berço do diesel? É, lá tem muito fabricante de máquina, de componentes. A Itália é a central do diesel ali. E aqui na América Latina, Argentina, né? Quando eu estive lá, era só Bolonha ali, Ferrari, só coisa de gasolina. Agora diesel eu não sabia, não. Tem diesel... Na parte de máquina de bico injetor, sim. E aí não tinha máquina de pressão alta, 2014, que medisse os bicos. Por quê? Porque eles são ruins? Não. Porque eles falavam assim, até eu contatei, na época eu fui atrás de alguns colegas meus que trabalharam na Fórmula 1, eles falaram, tem um motivo simples, esse bico não é feito para dar manutenção. Então ninguém vai investir em máquina, uma máquina $200 mil, eu vendo para o Cássio que tem uma oficina, você vai pagar $200 mil, euros, na máquina para medir. É a mesma coisa que você tem uma mesa de alinhar suspensão, você põe o carro lá, o carro está com a cambagem negativa, você não consegue arrumar. O investimento é muito alto. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, mas não pode ser. Todos os carros vão sair injeção direta e o que vai acontecer? Não, esse bico dura. Foi aí a sacada, eu acho. Eu vim, comprei uma Mercedes Zero, isso foi uma passagem bem legal. Levei para um colega meu, tem essa foto aí no Instagram, quem quiser ver, uma Mercedes verde 2015. Depois, eu quero até deixar, no final ele vai deixar o Instagram da firma, do contato, o telefone de contato, 24 horas. É legal porque todas essas histórias, elas estão todas documentadas. Porque eu, na verdade, até gosto de contar. Comprei essa Mercedes, levei para um colega meu que eu conheci em São Bernardo. Hoje ele mora no Jabaquara. Ele tem uma empresa chamada Nonos. Obrigado, José Domingos. Ele que me deu. A gente levou uma Mercedes Zero lá, ele descascou o fio, a gente puxou o sinal da injeção. Ele falou assim, é esse o sinal que você quer? Ele não mexe com o bico injetor. Ele tem uma empresa de leitura de código de barras. Caramba, que legal. Eu falei, Ele falou, faço isso aqui facinho para você. Ele me deu a lista de componentes. Meu filho comprou os componentes. A gente importou. Em 4 dias estava aqui, dei na mão. Em 1 semana ele deu a primeira caixinha de comandar bico que eu tenho conhecimento no mundo. Esse meu colega fez. Então, às vezes fala, Ponte, você que fez. A gente não faz nada sozinho, cara. José Domingos. Só que ele falou, eu não sou mecânico, eu sou eletrônico. Agora você faz a parte hidráulica. A gente colocou um manômetro lá, hoje é sabido, né? Mas na época, 170 bar. Eu falava, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fiz uma bomba que dava, na época, 200 bar. Foi assim que nasceu a primeira máquina de injeção direta que eu tenho conhecimento. Certamente alguém no mundo já tinha feito, mas eu não sabia. Tá, só que aí foi a primeira fase. Você faz a máquina, e como é que você conserta os bicos? Aí foi tudo desenvolvido, a gente batendo cabeça, não aprendemos nada no Google, porque não tinha. Eu procurei na época a Bosch. Não existia, né? Não tinha. A Bosch não dava informação, porque a Bosch falava assim, ó, esses bicos não são feitos para fazer manutenção. Se você precisar, você troca. Eu lembro um e-mail que eu mandei para Siemens Deca. Tem uma X6 anos 2010. A gente estava em 2014. Os 6 bicos foram... Uma V8. Os 8 bicos foram condenados pela concessionária. Orçamento da concessionária, R$38 mil. Eu paguei no meu carro 120. Como é que eu faço? Eles não me deram resposta. Eu falei, cara, tem que ter um jeito de arrumar. Não é todo mundo que tem uma X6 zero. Tem gente que tem X6 de 4, 5 anos. Os bicos valem 1/3 do carro. Foi aí que a gente foi desenvolvendo e hoje a gente chegou naquilo lá. Então, Ponte, aí vamos fazer o seguinte, cara. A gente vai falar dessa parte de injeção direta que você tá falando. Não vamos abandonar o assunto, hein? Vai ficar na sua mente aí. Cara. Tá bom. Mas eu tenho um pessoal aí que vive mandando WhatsApp, negócio de prova de arrancada. Você sabe como que é o pessoal, a turma, né, meu? Você me mandou um vídeo, cara, acho que é uns testes de bico. Você tem uma máquina especial para isso? É isso mesmo? Você tem. Todas as máquinas da K18, elas são projetadas, montadas por nós. Nós não temos uma máquina lá que a gente comprou. Acho que é essa daqui, ó. Essa daí. Me explica essa máquina aqui. Essa máquina é uma máquina
baixa pressão. Quando a gente fala baixa pressão, é que não é injeção direta, é injeção indireta. O que é baixa pressão? Até 10 bar. Nossa, mas 10 bar é baixo? Sim, 10 bar é baixo. Quando a gente fala de alta, é mais de 100, né? Isso mesmo. Então, aqui são 8 bicos Atomizer, que são bicos concorrentes desses da Fueltech, que esse vídeo, cara, é muito interessante, porque todos os vídeos que vocês veem sobre bico injetor, principalmente de alta vazão, vocês veem eles pulsando em potes grandes, mas nunca vê essa equalização. Aliás, equalização de bicos injetores, todo mundo conhece essa palavra, mas é uma frase que a gente patenteou. Para quê? Porque antigamente se falava, você limpa bico injetor, e eu não achava legal, porque limpar, para mim, é fazer isso. Equalizar é você fazer eles funcionarem e eles darem a mesma vazão, em determinadas condições, em condições diferentes. Então, na época, eu me sentia mal e eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou patentear. Para quê? Para ganhar? Não. Simplesmente para falar. E se vocês olharem outros vídeos de outras empresas, vocês... Olha, eu não conheço um vídeo de todo mundo subindo. Esse daí. Esse já é pressão alta. Alta pressão, né? Alta pressão. São injetores. Esse vídeo não tem tanta pressão. É uma máquina que deve ter... Aí, nesse vídeo, deve ter... Essa é uma máquina que ela tem alta pressão de um lado e alta vazão do outro. Ó, aqui, ó, tem 4 bar. Desse lado tem 100 bar. É a única máquina do mundo que eu conheço, tá? Isso é desenvolvimento brasileiro. Tudo nosso. Tudo. É evidente que eu comprei esse componentinho na China, mas aí toda a montagem, tudo desenvolvido. Então, eu nunca vi uma máquina que tem alta pressão de um lado e alta vazão de outro. Cada proveta dessa aqui, ó, tem 1,250 litro. Geralmente as maquininhas que a gente compra são 250 ml. Cada proveta dessa é 1,250 litro. Nossa, cara, põe pra rodar de novo esse vídeo. O motor para tocar a parte de alta vazão tem 10 cavalos, enquanto nas maquininhas normais ela tem... Na verdade isso aqui é uma especialização de high performance, né? Eu não sei, assim, mas... Cara, é uma coisa... Porque com esses bicos de hoje em dia, desses carros muito potentes, cara, se você não tiver uma bomba... Lembra das bombas de combustível que a gente usava? Essa bomba para tocar alta vazão, ela equivale... Sabe aquela bomba de GTI que a gente usava? Sei. Ela equivale a 100 bombas daquela. Caramba, cara. Porque os bicos são muito grandes, os carros têm muita potência. Para você tocar 8 bicos de uma vez, você precisa ter uma vazão enorme. Você testa coisa de dragster aí, então? Sim. Essa máquina aí eu consigo colocar 16 bicos de dragster. E já do outro lado, é uma bomba de baixíssima vazão, só que com pressão elevada. Consigo levar até 500 bar essa máquina. Esse vídeo tem 50, porque a gente fez... Isso era logo... Esse vídeo aí, ele tem uns 4 anos. Caramba, então, mas você já tem uma mais sofisticada. Todas as mais sofisticadas eu tenho ciúmes, eu não mostro. Eu mostro depois que ela ficou meio demodê. Sabe coisa de velho besta? Eu vou ciúmes, ele guarda. Eu vou usar uma frase que eu sempre uso aqui. Putz, cara, esse daí, cara, esse aí eu fiquei, tudo montado por nós ali, cara. Se olharem aí, não tem nada... Nossa, quando eu falo não tem nada parecido, eu não tô me gabando. Olha isso. Pode ter melhor. Mas assim, tudo montado pra gente. Eu tenho um parceiro muito legal, a Gnep, uma empresa italiana, cara, que me dá uns equipamentos. Porque eles ficaram, caramba, você usa nossos equipamentos para fazer máquina de bico injetor? Aqui todo mundo usa para robótica, automação industrial. E, aliás, foi o último podcast que eu fui com essa empresa italiana, que eles adoraram, cara. Nossa, cara, que perfeição. Tá vendo? Esse cilindro que sobe, que vai para trás, que vai para frente, é tudo da Gnep. Toda a eletrônica tá aqui, ó. Toda montada por nós. As bombas estão lá atrás. Não, aqui, isso aqui, e quando ele vai para lá, aumenta até a segurança. Não, aí tem uma porta. Então, aqui, ó, eu tô medindo com 100 bar, tá? Quando eu fecho a porta, aí eu elevo a pressão. Essa máquina, ela passa de 200, né? Mas é só com a porta fechada, porque se quebra alguma coisa é perigoso machucar o operador, né? Só para explicar para o pessoal,
o que ele tá falando, se aquele jato passar no teu braço, corta, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia. Então, ela só passa de 100 bar com a porta fechada. Então, ali, eu filmei tudo 100 bar. Deu um pouquinho mais. Liberei ali para 120 ali, mas aí fechou a porta e descabela a pressão. Cara, então, hoje, pra gente fazer um carro, hoje não... Eu tenho que ter um dinamômetro, eu tenho que ter uma máquina dessa ou contratar um serviço desse. Cara, é chato. Ó, eu tava vindo pra cá, tava conversando por telefone, diferente de quando eu era jovem, hoje eu não me importo em dar dicas, ensinar, porque eu sei que não é fácil. Mas bico injetor, o Caso é um cara que vai entender perfeitamente. Quando chegava um carro com 2 Weber na oficina do Cas, eu acho que ele vai concordar comigo. Você chegava com o carro, você abria o capô, chacoalhava para ver se tinha água no reservatório, puxava a vareta para ver se tem óleo, ia lá com a chave e sacava as 4 canetas e media os diclês. Tem uma foto aí de começo, isso aí. O pessoal vai procurar aí, não sei se vai... Era isso, cara? Aí, ó. Quem que é esse cara aí, ó? Isso daí sou eu com 19 anos, eu reformava a Weber. Foi um dos meus... Cara. Junto com a Brosol, quando eu tive a sorte de trabalhar na área de desenvolvimento, na engenharia experimental. Quem é da preparação sabe o Keller, Edu, o pai Eduardo dele, o seu Keller, que tinha uma Quantum Turbo, ele foi o meu chefe na Brosol. Ali ele me apresentou dinamômetro. Depois você volta nessa das credenciais aí que a gente vai ter história disso aí. Então, as canetas a gente tirava e media os giclês. Qual é a dificuldade a caneta para oficina? É o que você está tirando aqui. Exato. O cara está perguntando, ele sabe muito. O que acontece com o bico injetor hoje? Você tem que controlar. Pô, e por que o mecânico não faz? Cara, porque é difícil. É difícil para você tirar o bico. Ah, mas é só soltar. Não é só. Primeiro que não tem nada fácil na vida. Tem bico que não sai. Aí, por exemplo, o cara levou o carro lá, vamos dar uma controlada nos bicos injetores. O papel do mecânico não é fácil hoje em dia. Na hora dele tirar o bico não sai, ele cola. Ah, mas tem ferramentas. Mas às vezes nem com a ferramenta pneumática. Esquente fria. Cara, cria um carvão ali. E aí, na hora que ele tira, ele precisa de uma máquina de 150 bar. Ah, o mecânico vai comprar a máquina. Pô, a máquina custa 50 mil. E aí depois ele tem que aprender a fazer. Então, por isso que a gente tem bastante serviço. O pessoal tira os bicos e leva para a gente controlar. A gente mede e faz o serviço desde que é aprovado. Ó, a gente mediu, tá assim. Muitas vezes mede, os bicos estão certos. Eu vou usar uma frase que eu sempre uso aí. A famosa, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que você fez alguma coisa para estocar. O que você fez? Eu vejo às vezes uns podcasts e o pessoal fala assim, pô, você conta alguma coisa que ninguém tá, uma curiosidade. Essa não é chaveco, é verdade. Tem uma passagem muito legal da Stock Car, que a gente tá liberando agora, porque mudou, né? Mudou agora. Mudou totalmente a Stock Car. Não é mais o diafone. Exato. Então, posso contar. Falei até pro meu filho, ele sempre falou, meu pai, não conta essa história. Inclusive, cara, depois eu quero, não é questão de... Pela nossa amizade, você vai ter que vir você e seu filho aqui. Você falou que seu filho não gosta, mas você vai ter que trazer ele aí que a gente vai fazer... A turma tem que saber quem foi o Eric. Podia fazer com ele lá na pista, né? Dar uma voltinha de kart lá. Também. Aí ele vai. História da Stock Car. Você viu que tem tanto assunto, a gente vai e volta, mas eu acho legal. Stock Car foi assim, nessa volta com injetores, né? Que é K18, eu fazia os injetores, como a gente faz até hoje. Só que na época não tinha funcionário, a gente não tinha franquia, era eu e meu filho. Meu filho cuidava da parte comercial, aliás, como é até hoje. E eu responsável pela parte técnica. Na época era eu que fazia os injetores. Ah, você não faz mais injetor hoje? Hoje eu cuido mais da manutenção, fabricação de equipamento, desenvolvimento de dispositivos, né? Eu não faço quando eu falo fazer, é nossa gíria, né? Fazer um motor... Eu raramente, porque tem meninos lá que já sabem muito mais que eu. Tem meninos que... A gente faz 60 jogos de injetor por dia na unidade de São Paulo. História da Stock Car. 2015, tinha um rapaz que aparecia com jogos de V8. E ele aparecia com 2 jogos de bico V8, quer dizer, com 16 bicos.
Caramba. E todos os bicos pequenininho, pretinho, com uma argolinha. E aí, do que é esse bico? Ah, é de Camaro. Tá bom. O que é? E ele com sotaque do Rio de Janeiro. Eu falava, pô, isso é normal na nossa empresa. A gente, por sorte, atende o Brasil inteiro. Aliás, a gente tem clientes fora do Brasil. A gente tem para 7 países, a gente faz, para os Estados Unidos. Tem uns parceiros Pisa, que era aqui de São Bernardo. Ele manda muito bico pra gente. Aquele rapaz que está na Alemanha, que ele foi ao Tec, ele manda bico pra gente. Bom, ele veio do Rio de Janeiro, então nenhum espanto, e ele falava, é do meu patrão, ele anda com barco, tem 2 motor V8, então a conversa colava, sabe? Tá bom, a gente fazia os bicos e dava pra ele. Vamos arrumar os bicos, né? Até que um dia ele voltou, não com 2 jogos, e sim com 3 jogos, só que ele veio com uma camiseta. Mateis. Então hoje eu dou nome aos bois. Meu filho fala, não faz isso, pai. Mas hoje mudou tudo. E ele não estava fazendo nada irregular, tá? Por isso que eu acho legal. Ele chegou com esses 3 jogos de bico, Cas. Aí, sotaque carioca. Andréas Mateis é do Rio. A equipe é de Teresópolis? Eu sempre confundo Teresópolis eu não sei onde que eu não sei. É, eu sei que ele era bom, é no Rio de Janeiro. É no interior do Rio de Janeiro a equipe. Aí ele chegou... Aí na hora eu desconfiei. Beleza, eu fazia... E eu tava meio por fora da estoque. Equipe CIMED. Meu, o cara foi campeão. Na época o Fraga, o menino que andou com meu filho de kart, excelente piloto. O Fraga andou com seu filho? Meu filho andou, tem fotos aí com o Fraga. O Fraga é mais velho, né? O Fraga é de 96. Quando meu filho iniciou no kart no Brasil, o Fraga... Felipe Fraga, né? Fudido. O menino acelera muito. É um dos kartistas... Se eu pudesse citar 3, cito meu filho, bem, Fraga e Olingali. Já bem, falei, você nem me perguntou, é meu estilo. Fraga demais. E eu conheço o pai dele, de Tocantins. Muitos pegas. Pegas assim, meu filho estava iniciando, ele foi para outra categoria porque ele é mais velho. Né? Ele foi para júnior menor, meu filho. Tanto é que quando o Fraga, meu filho iniciou na metade do campeonato, o Fraga foi campeão. E meu filho foi muito importante para o Fraga ser campeão na última corrida. Quem ganhou foi o meu filho, mas como o meu filho iniciou a metade do ano, e o Fraga, era muito piloto ali, foi campeão, mas meu filho que ganhou a última etapa em Interlagos, o Fraga subiu de categoria. 2015, voltando da história da Stock, né? E aí, cara, eu fazia esses injetores, Cássio, eu vou falar para você o que eu fazia. Por isso que não era fora do regulamento. Ele me trazia 8, 16, 24 injetores. 8, 16, 24. É isso mesmo. O que eu fazia? Eu media todos certo. E separava em jogos. Em bancadas. Motor V8, eu punha do menor para o maior bico. Então, na regra... X-vazão. Na regra da Stock Car, você não poderia mexer no bico. Eu não estava mexendo, eu estava medindo. Ah, mas medir é fora do regulamento. Não, eles mexiam em vela, mexiam em cabo, mexiam óleo, eles trocavam. Então, vela, ele escolhia a vela, trocava a vela. Então, o bico injetor era um componente como a vela. Quem escreveu o regulamento... talvez não escreveu ele completo, vamos dizer. Em resumo, é proibido mexer no bico injetor. A gente não mexia, a gente tirava, media e punha. Mexer é medir. Tanto é que Bom, a gente colocava os 24 injetores em ordem. Eu fazia 2, 4, 6, 8 joguinhos e devolvia para ele. Cobrava uma bagatela perto do que é uma Stock Car hoje, né? Cobrava R$ 1.200 para fazer isso, para ele devolver. Eles lideraram, ganharam campeonatos. Mas aí o que você fazia era X-vazão nesse aqui, só media, dava números. 20, 21, 21,5, 22, 23, 24, 25, 25. Tinha uma diferença enorme do primeiro para o último bico. Enorme. Por quê? O que acontece? Eles usavam álcool ou gasolina? Eu usava gasolina. Só que o que acontece, Cas? Eles equalizavam os motores através de flanges no corpo de borboleta. Certo. Tá? Só que eles equalizavam aqueles motores com os bicos tudo errado. Tudo com muita diferença de vazão. Então eles equalizavam lá na central, sorteavam os motores, colocavam nos carros, aí o pessoal sacava os bicos e trazia para mim. Aí eu
não mexia, só media o bico, devolvia para eles, eles punham de volta, o motor saiu de lá com 500 cavalos e na hora que voltou os bicos estava com 520. Putz, faz uma diferença. Porque os bicos estavam equalizados. Você mexia no bico? Não, eu não mexia. Eles só mudavam de posição. Assim como eles mudavam cabo de vela, como eles mudavam vela. A própria organização via os caras tirar os bicos. Mas não falava nada. Falava, ó, o motor está sendo... O que aconteceu? Eles ganharam um campeonato com sobra. Aí outras equipes ficaram sabendo e eu tentei fazer um acordo com eles. Eles não quiseram fazer um acordo de exclusividade comigo. Eu fui lá e ofereci o meu serviço para todo mundo. Todas as equipes faziam. Aquela que fazia, ganhava. Aí eu fazia para outra, a outra ganhava. Até que o pessoal ficou sabendo, deu um rebu na pista. Aí eles colocaram lacre em todos os bicos, proibiram de se mexer. Mas eu quero deixar claro que a gente não tocava nos bicos. A gente simplesmente... Eles traziam os bicos pra gente, a gente media e devolvia. Com isso, teve várias equipes que... Quem anda lá atrás reclama, né? É verdade. Aí, mas já chegou uma hora que foi engraçado, que todo mundo fez, equalizou para todo mundo e não tinha... Acabou ninguém tendo mais vantagem. Eu acho isso mais... Você que descobriu? Não, não fui eu. Quem descobriu foi o cara lá do Mateis. Foi ele que descobriu. Você só fez o... Eu fiz e falei, caramba, e fez o resultado, né? E aí tivemos resultados. A gente trabalhou para todo mundo ali da Stock. Foi uma história bem legal. Hoje eu posso falar, porque primeiro que não é fora do regulamento. Tanto é que os caras me chamaram para depor lá. Eu falei, ó, o que está sendo feito é esse. Pô, mas não pode mexer nos bicos. Falar, primeiro que não sou eu que mexo nos bicos. Os caras trazem os bicos para mim. Segundo que eu não estou fazendo nada. Eu só estou medindo e devolvendo. Eu acho que vocês deveriam equalizar os motores com os bicos certos, né? Porque aí pelo menos vocês não correm esse risco. E aí depois eles colocaram lacre, eles equalizaram todos os bicos, colocaram lacre e aí... Eu vou falar assim acabou. Hoje. O que a K18, porque eu tenho que mostrar mais coisas aí. O que a K18 faz hoje, o que o Pantio faz hoje O cara pode ter qualquer coisa que tenha motor com bico injetor, liga para você, eu quero um bico assim, 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 o que... A gente é especializado em manutenção. Meu filho bateu muito nessa tecla. A gente poderia estar vendendo bicos. Vocês vendem bico? Então, por exemplo, de indireta, carro preparado, a gente vende só aqueles verdinhos da Bosch. A gente tem um acordo com a Bosch, eles mudaram até a linha de produção, deram um prêmio para a gente. Então, a gente vende aquele bico. São bicos para potências mais reduzidas. Quando eu digo potência reduzida, né? Porque hoje os 4 cilindros passam de 1.000 cavalos. Aqueles 4 bicos lá que a gente vende alimentam 300, 350 cavalos, né? 2 bancadas, 600, 700 cavalos. Esses é nosso carro-chefe de venda, porque é um bico bom e barato. É o melhor bico do mercado. De injeção direta, a gente tem alguma coisa que a gente vende. Injetores que não ficam bons quando a gente faz o nosso trabalho. O que é não ficar bom? Ele dá um retorno. A gente tem um quadro de retorno, então nosso índice de retorno é muito baixo, é de 3%. Caramba, você faz até o cálculo disso. A gente faz para a gente saber onde a gente tem que melhorar. E tem alguns bicos, por exemplo, Captor. Cara, o índice de retorno é de 20%, 30%. E isso incomoda. O meu filho é um cara muito mais bonzinho, muito mais... Tem uma índole muito melhor do que a minha. Eu fico louco. Eu tô lá no meu mundo, ele fala, esse bico eu não aconselho você fazer. O cara fala lá do outro lado. Não, mas faz, tenta. Ele fala, eu não aconselho, porque depois você vai vir pegar no meu pé e eu não gosto de retorno. Esse é um bico que eu tenho. Ele compra e vende a preço de custo para os clientes. Porque ele fala, não, nós somos especializados em manutenção, nós não vendemos. Por quê? Porque ele sabe que o nosso trabalho é legal, então o que a gente faz hoje é manutenção de bico injetor menos diesel, tá? Nós não fazemos diesel. Então, se falando de álcool, gasolina, flex, qualquer tipo de injetor a gente faz. O cara pode ter UTV, coisas, sim, tudo. A gente faz muito pro Casarini, a gente faz o Fraga jet mesmo. Ski. Jet ski, Sapinho, né? Sapinho é um cara que sempre me ajudou muito. Quando eu voltei nessa nova era de bico injetor, ele levou uma caixa de bico e deu para mim. Muito, cara 10, nosso parceiro, hoje ele está envolvido com jet ski, todos os desenvolvimentos a gente faz para ele. Cara, a gente atende vários, Pica-Pau, uns caras de jet ski.
A gente já fez para girocóptero, já fez bico injetor para tudo aí. Legal, mas 90% são carros originais, né? Injeção direta dominou ali, né, o nosso trabalho. A gente faz 60 jogos por dia de injetor na unidade de São Paulo. Qualquer tipo de injetor, menos diesel. Preparação de motor. Uma coisa rápida assim. Qual aquela... Como é que fala? Aquele olhar que você tem da nossa época, da antiga para hoje, cara. Olha, eu acho que... Opinião sua, né? Um negócio... Eu sou um cara que falo tudo, falo demais. Vamos lá. Cara, eu acho que a maioria dos preparadores, mas mais dos clientes, não é dos preparadores, eles estão muito preocupados em oba-oba, em two-step. A Fueltech é uma referência, cara. Os caras são fodidos, né? Só que eles estão preocupados ali em colocar o adesivinho Fueltech, em ter a Fueltech FT não sei o quê, e não aperta a biela direito. Isso é verdade. Tá, mesmo. então essa é a minha opinião. Meu pai sempre falou para mim, você quer ser um lixeiro? Seja um bom lixeiro. Tanto é que, qual é a sua dica de preparação? A minha dica é o seguinte, cara, limpeza, presta atenção naquilo que você está fazendo, se concentra, olha, refaz, mede, remede, não confia na retífica, não faz isso. Olha, a FT é uma referência, tá? Mas não se preocupem por FT700. Isso daí, cara, a 550 ela funciona. Sabe, faz as coisas do base, a base, o alicerce, é igual uma casa. Meu, vou colocar uma torneira Deca, sendo que, sua parede tá caindo, cara. Tipo assim, é o que eu penso. Faz da base, faz tudo bem feitinho. Se chegar lá no final você tem fôlego, se você quer, se você realmente é um apaixonado, puta, aí põe a FT700, linda, maravilhosa, cara. Nada contra, mas eu acho que é isso. O pessoal tá preocupado em pôr o adesivinho, mas, cara, nem apertou o cabeçote do jeito que tem que ser apertado. Então, a minha dica, cara, uma boa base. Entendi. Tem umas fotos aí, até da credencial, ele colocou, eu vou dar uma pincelada, cara, que eu gosto de valorizar. Eu tô trazendo você aqui porque, pra mim, cara, o que era, o que é a Fórmula 1 se não tiver o Alan Prost, os caras, né, o Emerson Fittipaldi, aquela turma lá. É uma saudade dessas coisas aqui, ó. Passa mais uma foto pra gente, cara. A credencial da nossa era assim, ó. Isso daqui isso aqui é do... Aí é Fórmula 1 já. Isso aqui é do Moreno que eu vi? Passa mais uma foto. Ainda não é do Moreno. Essa é da primeira equipe que eu trabalhei de 1990, da Ozella. Aliás, o Enzo Ozella esse aqui é agora. você. Esse sou eu, né? Como tá ali, ó. 1990, eu e o Ford Cosworth. Aí foi o primeiro ano que eu fui pra Fórmula 1, né? Putz, 1990. Tava parafusando as cornetas, tá? Não tava montando nada mais. Por quê? Os motores da Fórmula 1, eles chegam todos prontos. Os mecânicos da equipe, eles põem algumas coisas periféricas. Os coletores de escape, as cornetas, tubulações. Esse aqui... Aqui já é anterior, né? Quando eu trabalhei na Brosol, na época do desenvolvimento do famoso 3Z. Esse, por um acaso, é um 3Z de gasolina de Opala. Eu trabalhei lá com o pai do Keller, que era meu chefe, Gilvan Coelho, Mazei, Ednilson, todos... Passa para a próxima. Aí aqui é você. Aí é 92 já. Aí eu diria que foi meu ano melhor na Fórmula 1, por quê? Né? Eu já Quem que é esse cara aí? Moreno? Roberto Pupo Moreno. E ele é gente boa, tudo, desenvolve? Cara, é bom. Eu não... Olha, mecânico, seja de Fusca ou de Fórmula 1, se trabalha muito. Esses anos aí, eu só pensava em trabalhar. Eu ali, todos trabalhavam muito, mas eu trabalhava muito. Você pode ver que tem várias fotos, ó, cadê todo mundo da equipe aí? Eu tinha um fôlego de leão. Eu não estava muito preocupado assim, eu queria montar o carro, cara, então eu trabalhei muito. O Moreno, legal, sempre me tratou bem, Puta, ele é bom piloto? Eu não sei julgar, cara, isso você teria que testar lado a lado. O nosso outro piloto... Quem tá lá é porque é bom, cara. O nosso outro piloto eu acho que era muito fraco, né, que era o Perry McCarthy. O Moreno fez o esse aqui, papel. Você tá fazendo o quê? Novela, não? Parece... Aí eu tinha varado noites sem dormir, cara, porque eu trabalhei muito. Aí é Monte Carlo, né?
Monte Carlo é uma coisa muito legal. Eu falo até para assistir Fórmula 1. Quem é apaixonado, vai para Monte Carlo. Por quê? A Rede Globo que te pegou lá, né? A Rede Globo me entrevistou ali. Saguão do Hotel Cassino. O Monte Carlo não tem box. O box é feito dentro do saguão e do estacionamento desse hotel famoso que chama Hotel Cassino. Sei. Cara, e era lindo, porque aqui tinha umas janelas, Cass, o pessoal parava com aqueles iates. Na época, 92, não tinha nem o euro, custava $100 mil para você estacionar o seu iate ali. Caramba. E eles ficavam fazendo festa e vendo a gente trabalhar. E ali era eu lembro de um iate, tinha da BMW, todo preto, a maioria dos iates eram brancos, aquele me chamou muita atenção. E um iate do dono da Philip Morris, que era Marlboro. Sei, Philip Morris. Eram os maiores barcos do mundo, estavam ali, né? E aí foi o dia que fizeram uma entrevista com a gente. Aí é você lá na... Eu aqui, né? Caramba, essa mangueira de ar aqui é conhecida, hein? 92, né? Cara, uma coisa que eu falo é que quando os caras falaram que você realmente trabalhou na Fórmula 1 mesmo, né? Em 92, eu posso dizer que eu montei esse carro inteiro, Cássio. Eu tinha... Ainda até quando éramos rivais, o pessoal comentava, pô, o Punch falava, cara, às vezes o cara tá falando a verdade, eu cheguei a falar isso pra cliente meu, falei, às vezes o Punch tá falando a verdade, cara, e vocês ficam falando mal, porque o problema não são os preparadores, é os clientes que ficam Você tá ligado? É que eu ficava indo e voltando, então quando eu tinha folga, eu vinha pro Brasil, dava umas aceleradas e voltava, né, que foi bem nesses anos aí. Passa pra próxima, ver se... Aqui é 91, eu trabalhei na Lamborghini, Nossa, né? Cara, como é bonito, eu acho bonito. Então, eu acho muito legal aqui, ó, que tem a saída individual por válvula. Esse é o primeiro motor 5 cilindros. Então, tinham 3 válvulas de admissão e 2 de escapamento. A Lamborghini foi a primeira a fazer o... Na Fórmula 1, eu não sei dizer assim... Tanto é que girava muito, mas tinha pouco torque. Como é uma tendência dos motores, vamos dizer, 16 válvulas com 8 válvulas, né? Você tem mais potência, mas você tem menos torque. Era um motor que girava mais, mas ele tinha uma falta de força em baixa, né? Mas, cara, os parafusinhos que seguravam eram de titânio de 4 milímetros. Ele era furadinho no meio. Se assoprava... Cara, eu namorava com aqueles parafusos, cara. Naquela época já era... De titânio 4 milímetros. Então, eu punha esses coletores aí, cara, era uma obra de arte, né? Porque a gente... Aí tinha muita curiosidade. Hoje todo mundo sabe, mas naquela época, coletor sem emenda. Não, o coletor de Fórmula 1 é todo cheio de emenda. As emendas têm um propósito. Vocês veem hoje, assim, ó, tem tubo que é maior, depois diminui... O buraco é mais embaixo, né? Sabe? Então, eu vi aquilo e detalhe, titânio não faz curva, então o cara tem que fazer um monte de curva. Esse escapamento aqui você pega na mão. Aqui, até hoje, não tem escapamento de titânio, coletor. Isso aqui é leve, a parede é finíssima, mas ele não faz curva, ele faz uma semicurva. Então tem um monte de emenda. Então eu olhava aquilo e falava, mas o bom não é sem emenda? Não. Então, cara... Quem fazia os escapamentos eram todos na Itália. Até as equipes inglesas eram aqueles velhinhos italianos que faziam. Era muito artesanal o escape. Não tinha máquina nenhuma para fazer isso aí. Era tudo artesanal. Porque chega uma hora que, mecanicamente falando, né, principalmente a gente que gosta de preparação de motor, chega uma hora que você começa a puxar coisa do material, né? Desenvolver um material que faz aquilo. Sim, exatamente. A ideia já tem, mas hoje se desenvolveu processos, materiais, né? Cara, motor maravilhoso. Aí é 91. Aí foi uma matéria que saiu depois, né? Tanto é que aí vai outra passagem legal que eu tive. Eu dei aula de mecânica aqui no Poupa Tempo. Essa foi uma matéria do Diário do Grande ABC. A partir daí a gente montou uma escola que chamava Projeto Mão na Roda. Um projeto muito legal. Eu já não sabia dessa, né? Essa matéria deve ter sido de 96. Eu parei na Fórmula 1 em 92. Ó, esse é um pedaço do carro que o Prost bateu com o Christian no S do Senna em 94. Eu já não trabalhava mais, mas eu estava com os caras da Minardi lá e eles autografaram e deram para mim. Ali tá os cuidados do Cláudio, eram amigos meus. Então, carbono também é o bigode lateral do carro do Prost quando ele bateu, choveu no S do Senna. Ele bateu e aqui atrás os meus troféuzinhos da época da arrancada, que hoje eu não tenho mais nenhum. Joguei tudo fora. Aquele negócio de guardar, né? Manda pra próxima aí.
Aí já é 95, eu já não trabalhava mais na Fórmula 1, mas eu tinha um acordo com a Festo, Indústria Pneumática, que hoje é a Gnep. Eu implantei um material pneumático dentro da Minardi. Sabe aquilo que hoje os caras veem que o carro, tempo real, ó que legal, nós estamos falando dos anos 90. O carro andava na pista, Cass. Lá na fábrica tem um carro mexendo em tempo real para os caras acertar a suspensão. Hoje é normal, mas naquela época era um segredo. Aquelas mesas são hidráulicas e pneumáticas. Então, a parte pneumática eu forneci da Festo, que era um parceiro meu, uns caras que me ajudavam, João Luiz, Pilão, obrigado. Eles me apresentaram... Eu lembro que você tinha um patrocínio da Festo. Exato. Da Festo, eu tenho até a carta aqui da Minardi quando eles me agradeceram por isso. Aqui é 95. E a Minardi hoje ela é a... Virou Toro Rosso, depois do Toro Rosso, AlphaTauri. Não é a do Verstappen hoje? Não, essa é a Red Bull, né? É a Red Bull, na verdade, é a Red Bull 2, a Minardi hoje, né? Entendi. A Red Bull mesmo é na Inglaterra, essa daí é na Itália. Que era manda a Minardi. a próxima pra nós aí. Aqui já foi... Tá bom assim? Vou narrando? Aquela história rápida, cara. Eu vi esse carro, eu vi o carro, mas eu não vi o carro andar. Tá. Segundo aí, eu fiquei sabendo que esse carro andava muito. Olha, eu não vi ele andar, mas o pessoal fala bem do seu carro quando andou. Então vamos lá. O resumo é o seguinte: tinha uma equipe alemã do cara mais top de Porsche do mundo na época. Franz Conrad. Ele andava, era a equipe da Porsche 98. Passa mais uma foto. Franz Conrad era o cara mais forte da Porsche na Alemanha. Então. Eles fizeram a pole. Que é a pole aqui em cima. 140. Quem andou foi o Walter Salles, que era piloto de Stock Car. E eu, na minha terceira corrida... Você já correu de kart? Não, nunca corri de kart. O que você fez? Eu fiz 2 etapas do Paulista. Não só eu. Lelo, Celso e os meninos da escola. Lelo Motorsport, né? Então, todos nós inexperientes, terceira corrida dos 3, tá? A gente largou em quarto. A gente tomou 5 segundos da Porsche. 5 é muito? Peraí, mas aquela cara, Porsche... É um Porsche, é um carro de corrida feito para aquilo, Não, né? aquela Porsche, ela veio da Alemanha. Então. Tanto é que a equipe Porsche nacional... o Denner já andava na Denner Motorsport. Não, e olha quem andou quem fez a tomada, Max Wilson. Ele era piloto de teste da Williams. Então, eu me vi... ele tinha chegado Max Wilson, André Giafone, que é da família Giafone. Bom, atrás estão Felipe Giafone, Tony Canaan, estão tudo para trás, meu. E ali a gente, eu, Lelo e o Celso, Gilvan Coelho, Mazei, toda uma equipe inexperiente fez esse carro aí. Eu não tinha companheiro, era a minha terceira corrida, eu dei 156 voltas nos treinos, aí que eu arrumei companheiro. Eu falei, na hora que eu der a primeira sapatada vai chover companheiro, foi o que aconteceu. No final, esses alemães vieram e aplaudiram, mas os meninos falaram, cara, vocês estão de parabéns, esse carro de 98. Tanto é que esse tempo que você vê aí, 45.0, é um tempo respeitado até hoje. Lembrando, tá? Não é um carro de milhões, porque hoje tem protótipos que viram rápido, mas são carros de milhões. Esse carro aí a gente fez lá, eu, Lélio e o Celso ali na garagem, cara. Bom carro. Cara, eu sim. Bem legal. Uma outra passagem que eu acho legal. Isso aí é o que o Zezinho me contava, né? Que agora que os caras contam o segredo, né? Esse aí era som da Lambda da época, né? Não fui eu também, eu tive a ajuda do Júlio César Mazei, Gilvan Coelho. Você vê e que até a FR Analyzer. Exato. Esse é o primeiro aparelho que eu conheço que media som da Lambda. Ele é de uma marca japonesa, Oriba. Certo. As montadoras, estamos falando de 97, 1900, a maioria das pessoas que estão assistindo acho que não eram nascidas. Antes disso, como é que você fazia um carro turbo? Não tinha. No olhômetro, no cor de vela. Só que no carro aspirado, difícil, né? Existe já meio uma receita, então você consegue fazer. No carro turbo foi muito complicado. Aí, esses meus colegas, eles eram calibradores de dentro da indústria, eles me apresentaram esse aparelho e ali a gente comprou esses aparelhos, custava $25 mil.
Caramba, não é uma grana, hein? Cada sonda custava $1.000. A gente ia para Miami, comprava o aparelho, vinha aqui e alugava. Hoje, como se passa o carro no dinamômetro, a gente passou para centenas e centenas de equipes de arrancada, né? A maioria tudo de arrancada. A gente soldava a porca, punha lá, tô falando de 97. E a gente, vamos dizer que popularizou, instituiu o som da lambda na rua. Não só eu, Gilvan, Ednilson. Ednilson. Você sabe que o Giba nunca me contou isso aí, né? É, o Giba foi o cara que soldou mais porca, cara, da vida dele, né? Giba, Paulinho. Às vezes o Giba tava cheio, a gente ia no Paulinho. Cara. Aí já... Esse aqui eu sei que é seu filho, cara. Mas ali já ficou... Seu filho, eu sei que nós vamos fazer um especial. Eu quero você e seu filho aqui. Mas assim, Natal, o Eric, ó, pra essa câmera aqui, ó. Eric, eu conheço seu pai há muito tempo. Eu quero você e ele aqui, porque essa história de vocês dois tem que ser contada, tá? Vou cobrar você, vou pegar, depois você vai deixar o endereço, eu vou lá tomar um café com seu filho. Não vou tomar café não, vou almoçar com você e seu filho pra gente marcar um podcast aqui especial de vocês, tá? Esse cara aqui, eu já sei que eu vi a história dele, mas, cara, esse cara aqui, pra quem não conhece, esse cara que chama Eduardo, o apelido dele é Tatá, e assim, um piloto bom de kart, deu os primeiros passos, né? Continua a história aí, cara. Aí é Interlagos, aí é o primeiro dia que meu filho andou de kart, e esse é o Tatá, o cara que sempre vestiu a nossa camisa, que foi o primeiro professor do meu filho, e idealizador do clube aí junto comigo, né? É o Tatá, cara, é isso aí. Assim, esse cara aí, ele foi o primeiro cara a dar um empurrão no filho do Punch. O Punch empurrava, mas quando ele foi lá, ele acelerou o processo, ele ensinou e assim... Hoje, ele não tá mais aqui entre nós, né, meu? Assim, até uma perda, assim, significativa pra gente que gosta de... Principalmente pra nós da arrancada dos anos 90. Ele, meu... Sem palavras, esse cara, você podia estar meia-noite, você ligava pra ele, ele ia lá e te ajudava e dava um jeito. Mesmo você correndo contra ele e tal, preciso de uma força. Ele largava o que ele tava fazendo, vinha, te ajudava e... O negócio dele era ver o carro correr, entendeu? Tinha que ver, respirava a corrida junto com a gente, né? E assim, foi um dos fundadores, depois eu quero que você fale do clube, que você é presidente, entendeu? E assim, merece uma homenagem aí. A gente homenageia ele sempre, eu toda vez lembro dele, né, cara? Ele tá forever aí, porque esse foi o primeiro dia que meu filho andou de kart, e nessa semana ele já foi correr. A gente colocou ele lá, ele quero correr. Tanto é que eu joguei meio no colo do Tatá. Você sabe, cara, isso é coisa de milionário. Ele quer correr no Paulista, não tem dinheiro, não sei nem se ele tem capacidade. Né? Os moleques estão treinando há anos. O Tatá fala, ele quer, Pancho. Tanto é que na primeira corrida eu falei, Tatá, se vira mesmo. Ele foi lá, ele carregou, pegou, levou. Eu falei, Tatá do céu, a gente tá entrando num negócio. E aí ele foi lá, a primeira corrida do Paulista, a gente treinou a semana inteira, né? Treinou na chuva, e aí por sorte choveu. E aí ele trouxe de 24 meninos Paulista. A primeira corrida do meu filho foi no Paulista de kart. Quem entende de kart sabe que Paulista, o buraco é mais embaixo. Paulista é quase que um brasileiro. Na verdade, eu considero mais porque são os mesmos meninos. Brasileiro é um final de semana só. Paulista são os mesmos meninos, só que é um campeonato toda semana. São os mesmos meninos, é o mesmo formato. E aí meu filho voltou com um troféuzinho de sexto na chuva. Aí... Na primeira corrida? Na primeira corrida, cara. Pô, na primeira corrida sexto na chuva foi bem pra caramba. Lógico, a gente teve essa sorte porque choveu e a gente treinou o tempo inteiro na chuva. E o Tatá adorava a chuva, né? Não sei, pra quem lembra, o Tatá fez uma... Tem uma passagem legal do Tatá. 500 milhas da Granja Viana, pole foi o Rubinho, segundo o Tatá, terceiro... Caramba, ele foi segundo? Segundo na tomada da geral, eu não tô falando de categoria. Tem uma foto linda que o Tatá sempre adorou, tá lá no... Vira e mexe eu posto. Rubinho fez a pole, Tatá em segundo, muito perto dele. E em terceiro foi o Felipe Giafone, o dono da pista. Caramba, ele tava no meio dos
Não, a foto é linda. O Tatá adorava uma chuva e a gente treinou na chuva e primeira corrida que meu filho ganhou, eu e o Tatá choramos muito, cara. Que foi logo nesse ano, ele, né? 2004. Quando a gente jogava bola junto, tinha 10 anos, né, meu? Uma vez eu encontrei com ele, não é porque ele não tá aqui não, mas ele pegou teu filho no colo, cara. É, o Tatá, não só o meu filho, né, cara? O Tatá sempre vestiu a minha camisa, sabe, do trampo, batia de frente com os caras, aí, tipo, sabe, aquela história que você falou, às vezes as pessoas não acreditam, às vezes o Tatá sempre me defendeu aí, então, cara, hoje eu dou, hoje não, até no final de quando ele tava aí, eu dou muito valor pra isso. Não, Tchau, isso Tatá. Aí é você? Mecânico Aí de já kart? é 2010, o Eric corria e se destacava aqui no Brasil. Eu recebi uma ligação do Robert Kubica, piloto de Fórmula 1. Ele é polonês, tanto é que eles falam Kubica, o nome dele, né? E ele me ligou. Eu sabia que era ele Aquela no telefone. seletiva Teve uma seletiva de kart e meu filho foi representar o Brasil na seletiva. Puta, cara, que... Isso foi em 2009. Cheio de piloto famoso lá e meu filho ganhou a seletiva. Aí já é a primeira corrida importante na Alemanha, em Wackersdorf, que é um outro resultado. Eu trouxe aqui, não é aquele Depois que eu mostrei. Meu filho ficou em segundo. Com muito orgulho, por quê? Esse campeonato são 325 meninos. A gente acha que um grid cheio... Ah, mas corre os 325 de uma vez? Aí vai... Não, não é. São baterias que você vai tendo, As né? eliminatórias, né? Exatamente. Tanto é que todo mundo falava, olha, o talento do Eric é indiscutível, porém ele aguentar um final de semana de corrida aqui na Europa é complicado, porque tem todos os treinos e são 7 corridas. Isso mata o cara. Porque a adrenalina sobe, desce, sobe, desce. E detalhe, como são muitos karts, fica uma camada de borracha assim. Para ele que é pequeno, e muita gente acha que pelo fato dele ser pequeno, ele tem vantagem para o peso. Não, quem conhece kart sabe que existem lastro. O kart tem muito peso, com isso fica muito pesado, então ele não vai aguentar. Eu falei, tudo bem, mas ele quer correr nessa categoria. Tanto é que o Robert Kubica foi um cara que falou assim, olha, ele tem idade, a idade certa é para ele andar na categoria mini. Aí o Eric, quando ele ganhou essa seletiva em 2009, ele falou, então não tem problema, eu espero o ano que vem, mas eu quero andar na KF3, que é essa categoria, que já é o chassi grande, o motor potente, que é a categoria que ele já andava aqui no Brasil. E aí ele falou, não, eu não quero andar de mim, porque os caras queriam que ele andasse na categoria, não é que é inferior, da idade dele mesmo. Entendi. Ele falava, eu não quero, eu quero andar com os maiores. Os caras falaram, Eric, o problema é você aguentar. Ele falava, não tem problema. Você entendeu? Entendi. Então, qual que você vai andar? Não, eu quero andar na maior. Aqui... Aí foi no final, lá em Cara, 2010, né? eu tô vendo, eu vou até mexer o microfone aqui. Eu tô vendo o nome aqui. Pierre Gasly, Max Verstappen. Quem mais aqui? Ocon. Em outras folhas, como eu disse, são 325. Em outras folhas você vai achar Albon. Aqui tem o campeão mundial do ano passado. Ó, o maior rival de um piloto é o seu companheiro de equipe, porque na teoria... É o primeiro rival, né? Exato. Porque na teoria você tem um equipamento igual ao dele. Quem era na equipe do meu filho? Ele e o campeão mundial do ano anterior. Então, o campeão mundial do ano anterior, ele tá por aqui. Você vai ver que é o mesmo equipamento. Agora, aqui, ó. Kevin Lavelle. Se você vê Birel, BMB, Dunlop. É isso mesmo. Ó, Birel, BMB, Dunlop. Era o único que andava com o mesmo equipamento do meu filho. Então, para nós, era uma satisfação, porque o nosso companheiro era o campeão mundial do ano anterior. E a gente sempre andou na frente dele. Então, que legal, é uma puta satisfação. Aí só tinha fera, né? Porra, só de ver o Max Verstappen aqui, cara. A outra coisa que eu acho muito legal é que desses 325 moleques, como eu falei por causa do tamanho da idade, tinha a idade de todo mundo. Mais novo, meu filho, 24 de 10 de 97. Segundo mais novo era o Verstappen, ele é de 1 de setembro de 97. Agora aquela coisa um pouquinho mais rápida. Aqui é seu filho dando uma entrevista pra Globo. Aquele foi um dos campeonatos que ele ganhou, entrevista pra Globo, onde ele mostra que ele teve cabeça. A última corrida ele ficou em quinto, que ele administrou a corrida. Era difícil para ele fazer isso. Ele não era muito bom disso daí, porque ele queria vencer.
Mas negócio aquele dele dia a era equipe corrida, falou né? tanto para ele, porque no kart tem uma coisa, Cass, a última corrida vale o dobro de pontos. Então, por exemplo, se você bate, mesmo você estando muito na frente do campeonato, provavelmente você vai perder o campeonato. É, isso mesmo. Entendeu? Não adianta você ganhar tudo sem... Eles fazem para ter emoção. E para você convencer um moleque que quer acelerar de 10 anos, você entendeu, Eric, que se você bater, você não vai ser campeão? Ele fazia assim. Mas eu ganhei 7 das 10 corridas, como eu posso não ser campeão? Você entendeu ou não? Se você bater, e os caras, eles vão fazer você bater. É assim o kart. Então era tenso. A última corrida sempre era muito tensa. E essa aqui deu tudo certo, ele administrou. Aí é o prêmio capacete de Aí ouro. o prêmio, ele foi 2 vezes, né? Aí foi o capacete de ouro. Aqui até a menina falou comigo lá fora sobre a pilota, como ela chama mesmo? Suzane Carvalho. Esse é o livro dela. Essa é a Suzane, cara. E dentro desse... Eu tenho esse livro aqui, pô. Então olha lá dentro que tem meu filho. Ela falando Sério, que cara? como faz curva, lá dentro ela deu como exemplo o meu filho. Pô, Dentro cara, eu vou desse dar uma livro aí. olhada nesse eu livro. tenho aqui a foto, mas tem tanta coisa. E ela que foi uma das... Aqui ela não entregou. Ela foi lá para fazer a propaganda do livro dela, né? Suzane, agora que eu... E ela foi. Aí o patrocinador era a Mitsubishi. Puta, o evento é bem legal. Seu filho tá alinhado, hein, cara? Tá bonito. O cara... Ele venceu aí. E o ano anterior ele também levou o prêmio com a pontuação máxima, 100 pontos. É uma pontuação que não dá para ser batida, né? Porque são 10 corridas, cada vitória vale 10 pontos, ele ganhou as 10. Entendi. O nosso tempo tá indo embora, só que antes de fechar, cara, eu tenho um Instagram aí, uma coisa sua, cara, que eu não sei como que você inventou isso aí, cara. Me fala uma coisa rápida disso aqui, ó. Me fala isso aqui. Cara, é uma coisa que tá me dando muito prazer, dá muito trabalho. Porque lidar com o ser humano, né, cara? Clube dos Acelerados. Explica pra turma que o Acelerados é uma coisa e o clube do rapaz aqui, ó, do meu amigo, é outro acelerado. Né? Esse é um clube que a gente faz reuniões de gente ligada ao motorsport. Lógico não, o pessoal da arrancada e os velhos tomaram meio que conta, tá? Mas aqui a gente tenta juntar gente do kart, nova geração, de todas as categorias. E a gente, além dessas reuniões, a gente come ali, dá risada, histórias, muita mentira, né, de pescador ali, né, no caso aí de acelerador, mentira no bom sentido. A gente dá muita risada e a gente homenageia certos caras que foram muito importantes. O último foi do Sandro Bruno. O próximo tô vendo aqui, é o Grandão, né? Grandão, cara muito importante. Até eu vou convidar Sidney Figo aqui para vir no nosso podcast também, né? Cara, muito legal, Você tá? falou que ele é uma pessoa fantástica, né? Eu virei fã, cara, não é porque ele é dono da pista, não é porque ele anda de promode, não é porque ele... Olha quanta coisa, não é porque ele anda na NHRA. Cara, mas esse cara ajuda, ele faz, ele anda com o trator, ele isso passa que eu ia na falar, pista, ele fornece peças para todos os concorrentes. E quando eu voltei a participar, para ver meu colega Ricardo, que anda de promode, e ele anda na equipe do Grandão, eu conheci o Grandão da época das arrancadas lá dos anos 90, né? Mas eu não tinha contato com ele. E eu vi tudo aquilo, eu virei fã do cara. Então, muita gente poderia virar fã porque ele andar de promode. Tem mais uma foto aí? Não tem, né? Mas esse cara aí, meu, é sensacional. Tanto é que o clube, ele escolhe essas coisas. É só resultado para você homenagear? Não, não é. É um pupurri de coisa, é resultado. Sabe, se o Grandão é um cara que, meu, ele empresta motor pro concorrente dele. Isso é ele legal, empresta as cara, peças, isso é legal. ele fornece oficina, ele dá comida para todos os funcionários que trabalham lá. Cara, ele é um santo, mano. Então eu virei fã do cara, nada mais justo. Eu vi, assim, um último comentário, né? Que assim, você trouxe Batistinha, você trouxe ele, você trouxe... Cara, Geraldinho, você trouxe... Quem? O Força? O TK da mídia, o Força, os caras da Autogiro, Kaká Daúde, né? O Kaká Daúde, pô, O cara é referência. O Kaká é um cara que tem unanimidade. Quando a gente pergunta lá, qual é o mecânico que mais você admira? Todos os caras que eu conversei ali, todos votaram no Kaká. Mas não fui eu que trouxe. São os nomes que começaram a vir, entendeu?
Então, na hora que você põe o nome desses caras aí, nome de o Grandão foi um cara muito importante, porque o Grandão... Batistinha também veio, né? Porra, Batistinha. Cara. Pô, não... Pô, eu fiquei emocionado. Quando eu vi Batistinha, Kaká Daúde, os caras da German... Não, o Luciano veio aqui, cara. Gente é um cara boa, eu não série. conhecia os caras. Eu tô meio velho, meio caquético, eu tava eufórico. Cara, foi emocionante ver gerações ali, cara, mas não sou eu. É que um nome tá trazendo o outro, sabe? Todo mundo, pô, se o cara vai, eu vou também. Aí, meu, foi muito cara. E a gente teve que deixar um monte de gente de fora que não cabia no prédio. O salão era para 40, entrou 180. Inclusive depois, cara, eu vou agora, você vai deixar, mas assim, depois eu quero ver como é que é esse clube aí, se vai funcionar com mensalidade, como é que é, porque eu não vou sair mais desse clube não. A gente não visa fins lucrativos, a gente só cobra, por exemplo, tem a pizza, aí pagou R$80 cada um, comeu uma pizza maravilhosa lá. Esse aqui até agora a gente... É por isso, o Grandão não quer que cobra nada, mas eu acho que tem que cobrar alguma coisa para pagar, para dar, sabe? Então a gente está avaliando, a gente está vendo. O clube ajuda a gente que não tem condição, sabe? Então, cara, tá muito legal. Já deu a nossa hora, e assim... Cláudio Gasparini, Pancho, né? Pra mim é Pancho, cara, e assim... Esse espaço, Hora do Motor, vai estar disponível. Um dia que você fizer o lançamento K18, cara, venha lançar aqui no nosso canal. Tá feito o convite, você e seu filho aqui. E assim, é uma honra trazer você aqui, porque pra mim a sua história tem que ser contada, porque, meu, você pra mim é além de ter sido um grande incentivador pra mim poder trabalhar mais, é um grande amigo, cara, aqui você sem comentários. E assim, eu peço umas últimas frases suas e você olhando pra essa câmera aqui, ó. Pra você deixar seu contato, telefone, endereço, placa do carro, o que você quiser, cara. A câmera é sua. Cara, eu prefiro que vocês me contatem pelo Clube dos Acelerados. Aí lá tem o Pancho Corsi, que eu falo um pouco do meu filho, de mim. Mas, cara, quem tiver afim do clube, procura a gente vai fazer de tudo para colocar o nome da lista. É bem legal, cara, é emocionante. Eu vi cara chorando lá, é bem legal. Clube dos Acelerados, procura a gente lá. Pô, obrigado, hein? Obrigado. Aqui, Carlos Cas, Hora do Motor. Procurem nosso Instagram, @Hora do Motor Podcast. E assistam-nos no YouTube. Mais uma vez, obrigado. E vamos pro próximo vídeo. Um punch, obrigado, cara. Cara,